TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate. Desta quarta-feira, hoje daremos destaque ao noticiário da nossa região. Morreu na última segunda-feira o jornalista Bruno Guedes. O profissional petropolitano lutava contra um tumor cerebral desde 2021. O governo do estado do Rio de Janeiro garantiu o sucesso do Carnaval 2024, com atuação em diversas áreas, nas ruas e também no sambódromo. Nós vamos trazer um balanço para você. E atenção, os empregadores têm até o dia 29 de fevereiro para enviar os informes de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda de 2024. O prazo para pagar a taxa do Concurso Nacional Unificado termina na próxima sexta-feira. São 6.640 vagas para 21 órgãos federais. E a Prefeitura de Teresópolis informou que a Câmara de Vereadores deixou de apresentar à Receita Federal a declaração de débitos, créditos e tributos federais. E Teresópolis foi incluída no CALC, o Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. O diálogo com o objetivo de atualizar a população fluminense com o que mais importante aconteceu no interior do estado. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais, no nosso site tvc16.com. Quarta-feira de cinzas, muita gente ainda aproveitando aí para descansar durante esse período de feriado de carnaval. Hoje alguns ainda em casa, hoje alguns já retomam ali as atividades, né, o trabalho, os compromissos. E estamos aqui ao vivo para trazer então o melhor da informação para você. A gente já começa com uma notícia infelizmente triste, principalmente para o público petropolitano, para os profissionais que atuam na comunicação, na imprensa aqui na cidade. Porque morreu na última segunda-feira o jornalista petropolitano Bruno Guedes, aos 40 anos. Ele lutava contra um câncer no cérebro desde 2021. Bruno era vascaíno e amante do futebol. O Clube do Coração prestou, inclusive, homenagens por meio das redes sociais. A fala diz o seguinte, abre aspas, foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do jornalista e grande vascaíno Bruno Guedes. Neste momento de muita dor, o Vasco da Gama deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz, fecha aspas, disse o Clube Cruz Maltino. Bruno era formado em comunicação social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Bruno Guedes também trabalhou na Agência F, no jornal O Dia, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e também o Diário de Petrópolis. Bruno também foi colunista dos canais ESPN, além de ter sido autor e desenvolvedor de projetos pessoais, como colunas e também canal no YouTube. Bruno deixou um filho, Francisco, de 7 anos de idade, que carrega a paixão pelo Vasco da Gama por conta do pai. Juliana Guedes, a irmã, foi que então confirmou o falecimento e pediu forças nesse momento de dor. Diversos colegas de profissão, entre eles Leonardo Bertozzi, por exemplo, que atua na ESPN, e também Mauro César Pereira, prestaram depoimentos também, né, os sentimentos, deixaram sentimentos aí à família por meio das redes sociais, mais especificamente pelo X, que é o antigo Twitter. A gente lembra para quem está nos acompanhando que o velório foi realizado na última terça-feira, às 7 horas da manhã, na funerária Oswaldo Cruz, aqui no centro da cidade, e o sepultamento foi realizado às 4 horas da tarde. Conversei com a Juliana, ela falou que foi um momento muito difícil, que a família está realmente muito abalada e que é muito complicado passar por essa situação nesse momento. A gente, mais uma vez, claro, deixa aqui, né, os nossos sentimentos aos amigos e principalmente à família, por conta desse momento delicado. E a gente deseja força aqui também à equipe da TV Correio da Manhã e do Correio Petropolitano Debate.
Mudando um pouco de assunto, para levantar o astral, Petrópolis vai ter, neste ano, a primeira edição do Festival do Chocolate Mundo Mágico, o evento que vai celebrar a iguaria com uma programação recheada de atrações para crianças e adultos. E você vê aí na tela a imagem do Palácio de Cristal, porque vai ser realizada nele. A festa vai ser nos fins de semana dos dias 22 a 24 e 28 a 31 de março, no Palácio de Cristal e com entrada gratuita. Para quem é chocolatra, por exemplo, vai poder aproveitar bastante esses 2 fins de semana com essas ações, com esses eventos. O segundo fim de semana do evento vai coincidir com o feriado da Semana Santa, encerrando então ali a programação no domingo de Páscoa, sendo uma oportunidade de lazer e entretenimento, associados então à gastronomia para petropolitanos e turistas no coração da cidade. O evento vai constar com expositores de chocolate, gastronomia em geral, bar e estandes de artesanato. Além disso, vai contar com atrações para todas as idades, incluindo shows, oficinas gastronômicas, competição de esculturas de chocolate, espaço kids e corrida e caminhada do Coelhinho. A criançada vai poder aproveitar bastante, inclusive, esse evento. Agora, é saber também se não vamos ter nenhum problema, infelizmente, com os eventos aqui em Petrópolis, que ultimamente a gente sabe aí tem sido um grande desafio, não só para comerciantes, mas também para o próprio público conseguir assistir, acompanhar a programação adequada. A gente lembra que em dezembro do ano passado, na verdade novembro, dezembro ali, durante o período do Natal Imperial, Petrópolis teve diversos problemas em relação aí à contratação de uma empresa para fazer a captação de recursos e também contratar novos empreendimentos e apresentações durante o evento. Inclusive, trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate a fala de diversos comerciantes que foram afetados aí financeiramente na Praça da Liberdade por conta ali das apresentações que terminaram antes mesmo do Natal. Lembrando que o Natal Imperial aqui em Petrópolis começa por volta sempre ali no final de novembro e segue até o início de janeiro. E você já tinha ali no dia 18 e 19 de dezembro, já não tinha mais programação nenhuma na Praça da Liberdade. E as barracas, por exemplo, que estavam ali no Palácio de Cristal, também foram cedidas pela Prefeitura, porque nenhum comerciante, nenhuma empresa teve o interesse de fazer a contratação. Vamos saber se para 2024 a Prefeitura vai ter um olhar, um cuidado maior também em relação a essas licitações, essas contratações para esses eventos. É importante ter ali apresentações, espaços com uma alimentação para o público, para poder aproveitar ainda mais o local e o evento, mas também não pode deixar os comerciantes, como aconteceu no último evento aqui em Petrópolis, Natal Imperial, no prejuízo, Bom, falando ainda sobre Petrópolis e agora sobre uma outra situação, após vistorias do vereador Eduardo do Blog, a cozinha do Hospital Municipal Nelson de Saerpe, o parlamentar encaminhou uma denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro devido ao estado precário do espaço. Olha as imagens na tela. Essas são as imagens do Hospital Municipal Nelson de Saerpe, em Petrópolis. São pisos quebrados, falta de infraestrutura adequada para os funcionários. E esses são alguns dos problemas encontrados, então, na cozinha do hospital aqui em Petrópolis. Você vê aí, as imagens, são caixotes, os pisos ali, falta de escoamento adequado também no local. E o hospital, a gente lembra para você que está nos acompanhando, ele fornece atendimento de urgências ortopédicas e psiquiátricas. E a unidade conta também com internação em clínica médica, ortopedia e também doenças infectoparasitárias e terapia intensiva. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Petrópolis inaugurou as obras de melhorias da unidade, como a reforma da recepção e a entrega de novos equipamentos da unidade. No entanto, a cozinha está nesse estado que você vê agora. Do mesmo jeito, a cozinha que fornece a alimentação para os pacientes e para os funcionários não foi incluída para receber as reformas. Impressionante. A fiscalização do vereador foi realizada no início deste mês e a denúncia encaminhada ao MPRJ no dia 8 de fevereiro. O parlamentar afirma que há risco à saúde por conta da insalubridade do local e apontou ali
falta de limpeza, de organização do ambiente e a falta do escoamento da água na localidade. E a gente vê ali, ó, olha o estado daquele suporte, daqueles caixotes que estão ali, e você tem uma panela de arroz em cima. Será que isso não mostra o quanto é importante fazer a manutenção do local, da limpeza desse ambiente, de fornecer estrutura adequada para que o público que está ali, que os funcionários que trabalham ali possam fazer o serviço com a qualidade? Lembrando, o hospital faz internação, ou seja, a pessoa que às vezes está ali debilitada vai receber o alimento que sai daquela cozinha ali. Então é importante a gente ter esse olhar mais cauteloso. Inclusive, o vereador Eduardo Bloch comentou um pouquinho sobre essas imagens, sobre essa fiscalização que foi realizada. A gente acompanha nesse momento um trecho da fala dele. Pessoal, estou no Hospital Municipal Nelson de Saerpe, fundamental para a nossa cidade, para a nossa Petrópolis, e eu vou mostrar para vocês agora o ambiente insalubre que está essa cozinha. Logo quando eu assumi o mandato, eu peguei a reforma da cozinha, que enquanto jornalista, antes de estar vereador, a gente brigou para que fosse resolvido. Olha o estado que está essa cozinha, vê se tem condições do profissional trabalhar nesse espaço e dos pacientes e funcionários receberem uma refeição vinda de um espaço insalubre. A gente acompanhando parte da fala, então, do parlamentar a respeito dessa fiscalização realizada na cozinha do hospital. A gente, lógico, questionou a Prefeitura de Petrópolis. E olha só a resposta. A Prefeitura informou que a cozinha do Hospital Municipal Nelson de Saerpe passou por uma obra de reforma em 2021 durante o governo interino. No entanto, vários problemas foram encontrados no local pela atual gestão. Entre eles, o deslocamento do piso. A Prefeitura falou que vai apurar a responsabilidade pela qualidade duvidosa da obra. A atual gestão está revertendo o estado de abandono encontrado. Na última sexta-feira, como já foi divulgado à imprensa, a Prefeitura entregou reformas e melhorias dos novos equipamentos para o Hospital Municipal Nelson de Saerpe. A unidade ganhou uma nova recepção e moderno aparelho de raio-x, além de reforma completa do setor de psiquiatria, que foi ampliado e que agora conta com 11 leitos. Essa foi a nota enviada para a Prefeitura de Petrópolis. Mas aí eu quero trazer você que está nos acompanhando para cá, para o seguinte questionamento. A nota da Prefeitura de Petrópolis, então, diz o seguinte: a Prefeitura informa que a cozinha passou por uma reforma em 2021 durante a gestão interina. Beleza, em 2021, estamos em 2024. Quando assumiu a gestão, encontrou diversas irregularidades no local. Ponto. Se encontrou diversas irregularidades no local, por que não sanaram até agora? Por que a cozinha do hospital permanece? Assumiram, a gente lembra inclusive no início de 2022. Assumiram e já tem aí 2 anos e até agora a unidade continua do mesmo jeito. Acho impressionante como hoje a atual gestão tenta empurrar a culpa de uma coisa que não era deles. Que é para ser de responsabilidade deles, na verdade. Se encontrou diversas irregularidades 2 anos atrás, questionasse a gestão interina e realizasse os reparos. Ah, não, só porque não foi a gente que deixou desse jeito, a gente não vai fazer. Aí vai na internet, posta vídeo mostrando que está aqui fazendo a reforma da unidade e o principal local, da onde sai a alimentação para os pacientes e para os funcionários, está desse estado que você está vendo agora. Essa é a desculpa que a Prefeitura de Petrópolis dá à nossa equipe, falando que a obra foi de 2021 e que encontraram diversas irregularidades. Se é obrigação, ainda mais do atual prefeito Rubens Bom Tempo é médico, será que ele não entende a gravidade de um cenário como esse dentro de um hospital municipal? E aí quer falar que as obras deveriam ter sido realizadas, que vai apurar a qualidade da obra. Já deveria ter apurado, já deveria ter questionado se esse foi o caso, e já deveria estar com a unidade reformada. Novas melhorias. Que melhorias são essas que não englobam um dos principais locais do hospital, que serve a alimentação independentemente do paciente que está internado, do paciente que recebe ali o tratamento? Pelo amor de Deus, né? Está faltando realmente assumir a responsabilidade como prefeitura e fazer essas melhorias nos locais necessários.
A gente questionou também se a Prefeitura pretende realizar a melhoria da cozinha, mas nós não recebemos o retorno. Situação difícil que o Petropolitano vive, né? Olha só, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu nessa quarta-feira, na manhã de hoje, um boletim que informa que a condição de chuva de intensidade moderada a forte e rajadas de vento de intensidade forte devem chegar aqui para o município, principalmente no período da tarde, devido à aproximação e passagem de uma frente fria e posterior configuração de um sistema de baixa pressão no oceano na quinta-feira. A Secretaria reforça que os núcleos de defesa civil comunitários, os NUDECs, estão orientados então em entrar em contato direto com a Defesa Civil para o correto procedimento em casos de chuva intensa. O órgão ainda informou que atua com a mobilização das equipes, seguindo as diretrizes do Plano de Contingência Municipal, e pede que a população fique atenta às próximas atualizações. Para você receber os alertas, cadastre o seu CEP por meio do envio de uma mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas. E acompanhe também o portal da Prefeitura de Petrópolis em www.petropolis.rj.gov.br. Inclusive, ontem, na localidade de Nogueira, ali choveu bastante, chegou a chover granizo. Muita atenção, você que está nos acompanhando, né, em casos de emergência, acione a Defesa Civil por meio do telefone 199 ou então o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Evite áreas alagadas e em casos, né, você tem que fazer a sua mobilização, não deixe para a última hora, procure um local seguro, um ponto de apoio e se garanta ali, porque nenhum bem material é mais importante do que a vida, né? Bom, a gente traz agora uma outra informação para você, só lembrando que a Conselho emitiu uma nota também, se você aproveitou o carnaval em outra localidade aqui no Rio de Janeiro, em relação ao tráfego na BR-040, em toda a extensão. A nota da Conselho diz o seguinte, que a BR-040 apresenta lentidão em Duque de Caxias, no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 123, ali na altura dos Fuzileiros Navais, e também no acesso à linha vermelha, ali na altura do quilômetro 124, devido ao grande fluxo de veículos. Além disso, também há lentidão nas imediações do arco metropolitano, na altura do quilômetro 108, por conta de uma queda de moto já no acostamento. E também a descida da Serra de Petrópolis, lentidão na altura do quilômetro 84, antes do túnel do Papagaio, por conta de um serviço de emergência em radar. A Conselho orienta então os motoristas a ficarem atentos durante esse trecho e para mais informações em relação à rodovia, basta ligar para o telefone 0800 282 040. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você em relação à nossa região de cobertura e do estado e questões importantes também ao prazo do concurso unificado. Então, não saia daí, o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, trazendo então mais um bloco para você de muita informação, notícia em relação à nossa região de cobertura e também do estado do Rio de Janeiro. Afinal, a gente passou por um carnaval, muitas pessoas aproveitam para fazer viagens, né? Às vezes vão para a região litorânea, vão para a capital, aproveitar inclusive o carnaval. Lembrando até inclusive hoje para você que está nos acompanhando, que vai ser feita hoje então ali, né, a apuração das escolas de samba do grupo especial aqui do Rio de Janeiro. Em São Paulo já teve resultado em relação ainda aos desfiles. Agora vamos falar ainda sobre essa questão do carnaval, porque com o maior investimento da história destinado pelo governo do estado para a folia, ou seja, foram mais de 62 milhões e meio de reais, o carnaval de 2024 do Rio de Janeiro foi marcado pelo sucesso das ações dos órgãos estaduais, como, por exemplo, na área da segurança e também da saúde, garantindo mais tranquilidade para os fluminenses e turistas brasileiros e estrangeiros que puderam aproveitar a festa. A gente, inclusive, tem uma fala do governador Cláudio Castro, que foi, então, questionado sobre a imprensa justamente sobre essas ações durante o período de carnaval, e a gente acompanha nesse momento. O grupo de acesso estava a coisa mais linda, deu a certeza para a gente que está valendo a pena todo o investimento que o Estado está fazendo no Carnaval. Só de fomento direto, mais de 62 milhões de reais, mais toda a infraestrutura. Na segurança pública, 12.100 policiais militares, 3.300 policiais civis. Só aqui na avenida, 500 militares do Corpo de Bombeiros, 50 viaturas aqui, drones, reconhecimento facial, enfim. O Estado em peso, garantindo a segurança do fluminense, do turista, de todo aquele que veio curtir esse carnaval, mas com certeza também a nossa campanha de defesa da mulher, de combate à violência contra a mulher, é algo que deixa a gente muito feliz, sobretudo porque a gente viu de um ano para o outro o recuo de 10%, não por subnotificação, mas porque a gente tem realmente feito a campanha. O nosso aplicativo 90RJ tem sido um sucesso, inclusive nesse carnaval, todas as informações em inglês, francês e espanhol. Então não tenho dúvida que o Rio, como estrutura, está preparado para receber o turista e também para que a sua população fique melhor informada. Tá aí a gente acompanhando então parte da fala do governador Cláudio Castro, questionado ali sobre essas ações durante o período de carnaval. Vale lembrar que o estado como um todo passa por uma situação delicada em relação aos casos de dengue, né? São mais de 20 mil casos em todo o estado do Rio de Janeiro e a grande preocupação também em relação à Secretaria de Estado de Saúde sobre esse tema, principalmente com a chegada aí também de turistas, não só de outros estados brasileiros, mas também de outros países por conta do carnaval. E para possibilitar então essa segurança, foram criadas campanhas, inclusive,
durante, né, a apresentação das escolas de samba, a distribuição, por exemplo, de repelentes também para o público que foi curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. Algumas das ações aí adotadas, como também já foi citada pelo governador em relação, então, à segurança, tanto com a Operação Lei Seca e também com o aplicativo 190 e o combate aí ao assédio, principalmente às mulheres, com a campanha também Não Respeite a Decisão, que foi o principal objetivo aí, que foi até divulgado também pela imprensa, para combater o assédio durante o período de Carnaval. Inclusive, amanhã, quinta-feira, o governo do estado vai lançar um balanço em relação às operações aí durante todos os dias de Carnaval, né, trazendo balanço desde a última quinta-feira até essa quarta-feira, né, quando ainda há ali algumas questões em relação a Carnaval que acontecem. Lembrando que ainda tem, nesse próximo fim de semana, os desfiles das escolas de samba, que foram as campeãs, né, as 5 primeiras colocadas fazem mais uma vez o desfile, ou seja, essa ação vai ser um balanço parcial, mas que vai acontecer nessa quinta-feira e possivelmente também na próxima segunda-feira um outro balanço realmente geral, trazendo todos os dados em relação à Operação Carnaval de 2024. Vale lembrar que a Polícia Rodoviária Federal também vai continuar com a Operação Carnaval até o próximo fim de semana, até domingo, mas amanhã vai lançar um balanço também parcial sobre a operação nas rodovias federais. A gente sabe que o Rio de Janeiro, né, tem aí um grande fluxo de veículos e a gente traz esse balanço também para você aqui no Correio Petropolitano Debate, na edição de amanhã, quinta-feira, viu? Já faço o convite então para você estar amanhã com a gente aqui, 13h. Falando agora um pouquinho sobre Teresópolis, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água e que foi realizado na última terça-feira em 13 fontes da cidade, pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise da Água para o Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde. As fontes, então, a gente vai trazer para você as fontes Brahma, Traumaturgo e também a outra fonte, que é a Tijuca, estão impróprias para o consumo. Está na tela para você, inclusive, a gente pegou a lista para mostrar para você, fica mais fácil de compreender, né? Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido às alterações climáticas e do ambiente em torno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados sempre a ferver ou filtrar a água e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após a filtração, devem ser adicionadas 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%, ou seja, água sanitária, para cada litro de água. Depois, é necessário esperar 30 minutos antes de utilizar. O procedimento atende a Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para o consumo humano e o padrão de potabilidade. O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por uma equipe do programa Vigiágua, setor que é ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde e que atende também à determinação do Ministério da Saúde. O acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atendida seja ali o padrão e atenda às normas estabelecidas na legislação vigente. Então está aí na tela para você. A gente tem ali as fontes no meio da tela, né, que são o nome das fontes, à esquerda se estão próprias ou não para consumo, e do lado direito ali o endereço dessas fontes. Então, própria para consumo nós temos fontes 7 Tanques, Alexandre Fleming, Amélia, Fonte Santa, Granja Guarani, Judite, Perpétuo, Santa Ângela, São Sebastião e também Saúde. E as fontes, então, impróprias para o consumo são as fontes Brahma, João Raposo e também Taumaturgo. Já sabe, então, os procedimentos, apesar de estar própria para o consumo, não deixe, então, de filtrar a água e também de ferver a água, caso seja necessário. A gente traz atualizações para você ao longo da nossa programação e ao longo de novas atualizações sobre a análise microbiológica das águas. Ainda falando sobre Teresópolis, veja só essa situação. A Prefeitura de Petrópolis esclareceu ao público que, como a Câmara de Vereadores deixou de apresentar à Receita Federal
a declaração de débitos, créditos e tributos federais, Teresópolis foi incluído no CAUC, é o Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, ou seja, o nome da prefeitura ficou sujo. Sem a apresentação do comprovante de obrigação fiscal por parte do Legislativo, o município voltou para a lista negativa dos órgãos públicos e que é fiscalizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, ficando impedido de receber recursos e firmar convênios com o governo federal e também com o governo estadual. A Prefeitura informou que aguarda que a Câmara Municipal apresente a declaração de débitos para que o município regularize a situação. Sobre os precatórios e bloqueios judiciais, apesar de vir quitando os precatórios, a Prefeitura informou que as dívidas que são deixadas por gestões passadas, o município tem comunicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que está inadimplente no cadastro de entidades devedores e inadimplentes de precatórios, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. A Prefeitura foi informada que, por decisão do TJRJ, teve bloqueado os recursos e repasses de recursos estaduais e federais. O problema crônico do município herdado pelo atual prefeito, os precatórios são dívidas deixadas por gestões passadas e têm gerado inúmeros bloqueios judiciais nas contas da Prefeitura. Entretanto, é um compromisso aí que tem sido quitado gradativamente pela Prefeitura, apesar das dificuldades econômicas, financeiras e administrativas que estão sendo enfrentadas e que a gente inclusive noticia aqui no Correio Petropolitano Debate. O município pagou 43 milhões de precatórios até o momento, valor que inclui juros de quase 25% ao ano. Situação delicada, né? A nossa equipe também está questionando a Câmara Municipal de Teresópolis sobre a entrega dessa declaração e também se há uma previsão para a entrega a fim de regularizar a situação também do Executivo. Enfim, em dezembro de 2023, o volume de serviços no Brasil apresentou uma variação de 0,3% quando comparado a novembro, na série com um ajuste sazonal. É o segundo resultado positivo consecutivo acumulando, no caso, um ganho de 1,2% nos últimos meses do ano. A gente vai acompanhar a fala do Rodrigo Lobo, que é o analista sobre esses dados e traz agora para a gente a análise dos dados divulgados pelo IBGE. Imediatamente anterior, e nos 2 últimos meses do ano de 23, entre novembro e dezembro, há um acúmulo de 1,2% de ganho para o setor de serviços. No resultado do mês de dezembro, 3 dos 5 setores avançaram, com destaque para o setor de transporte, onde a parte de armazenagem, logística de transporte e correio teve um papel importante para explicar esse crescimento, e no segundo patamar ali a parte do transporte rodoviário coletivo de passageiros também ajudou a entender esse crescimento de 1,3% do setor de transporte no mês de dezembro. O segundo impacto positivo, ainda falando do mês de dezembro, ficou com os serviços prestados às famílias, que cresceram 3,5%, segundo resultado positivo consecutivo para essa atividade, que acumula um ganho de 6,8% entre novembro e dezembro de 23. Para essa atividade, vale destacar que no mês de dezembro de 23, ela ultrapassa pela primeira vez o nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e era a única atividade que até então não havia se recuperado das dificuldades ali do pós-pandemia. Com isso, além de ter ultrapassado o nível de fevereiro de 20, os serviços prestados às famílias se encontram no maior patamar desde fevereiro de 2016, ou seja, é o maior patamar para os serviços prestados às famílias dos últimos 7 anos, mais ou menos. Na comparação contra o mesmo mês do ano anterior, o setor de serviços mostrou uma queda de 2%, pressionado ali pelo setor de transporte na parte de gestão de portos e terminais e também com uma queda ali do transporte rodoviário coletivo de passageiros. Mesmo assim, o setor de serviços fecha o ano de 2023 com um crescimento de 2,3%, é o terceiro ano consecutivo de crescimento para o setor de serviços e é a segunda vez que o setor de serviços emplaca 3 anos em sequência de crescimento. Antes isso havia acontecido no período de 2012 a 2014.
Nesse triênio mais recente, entre 2021 e 2023, há um acúmulo de ganho de 22,9%. E para 2023, os destaques ficaram com os setores de informação e comunicação, impulsionados tanto pela parte de telecomunicações como os serviços de tecnologia da informação, e também com o setor de serviços profissionais administrativos e complementares, com crescimentos mais importantes vindos de serviços de engenharia e da locação de automóveis. Vale destacar também que no setor de transporte, que foi o terceiro impacto positivo no acumulado do ano, o destaque ficou com o transporte rodoviário de cargas. Essas foram as principais informações para a pesquisa mensal de serviços do mês de referência, dezembro de 2023. Então, a gente acompanhando então a fala do Rodrigo Globo em relação aos índices voltados ao setor de serviços aqui do país. Falando ainda sobre prazos, os candidatos que vão aí para o concurso público nacional unificado e que ainda não pagaram a taxa de inscrição, atenção, tem até esta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, para quitarem a guia de recolhimento da União, a GRU. O pagamento no valor de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para os níveis médio. E pode ser feito em banco, ou pelo Pix, ou também com o uso de um QR Code. Com o período de inscrição encerrado no último dia 9, o Enem dos concursos, como foi chamado, teve 2.650.000 candidatos cadastrados, dos quais 1.280.000 ainda precisavam pagar a taxa para confirmar a participação no processo seletivo. Entre eles estão candidatos que tiveram os pedidos de isenção da taxa negado. Então, por exemplo, se você pediu essa solicitação para isenção da taxa, verifica se você vai ter que pagar e faça esse pagamento até a próxima sexta-feira. Essa verificação pode ser feita, com os dados finais da inscrição. No dia 29 de fevereiro, por meio do site da Sesgran Rio, que é a banca realizada do processo seletivo e por onde está sendo realizado o processo de inscrição com o uso da conta gov.br. A partir do dia 29 de abril também vai estar disponível a consulta sobre o local da prova. A previsão é que no dia 3 de junho sejam divulgados os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação. No dia 30 de julho deve sair o resultado final com a classificação dos aprovados. Muita gente esperando já esse dia 30 de julho. Os candidatos que permanecerem inscritos disputarão 6.640 vagas, a gente lembra, em 21 órgãos públicos brasileiros. As provas vão ser aplicadas em 200 cidades de todos os estados e Distrito Federal no dia 5 de maio. De acordo com o Ministério da Gestão de Inovação em Serviços Públicos, que promove o processo seletivo, é importante que, ao longo de todo o concurso, os concorrentes estejam cientes do conteúdo do edital escolhido. Ao todo, são 8 documentos que reúnem as regras para concorrer a uma ou mais carreiras divididas por blocos temáticos. Recentemente, inclusive, os editais passaram por retificação para as correções de ambiguidades e informações imprecisas. Então vamos lá, orientação para você que vai realizar o concurso. A primeira questão, se você ainda não fez o pagamento da taxa, faça o pagamento da taxa. Se você se inscreveu para o ensino superior, a taxa de R$ 90. Se você se inscreveu para o nível médio, a taxa então de R$ 60 até a próxima sexta-feira, basicamente depois de amanhã, não deixe para a última hora. Além disso, confira então na página da Sesgran Rio, a partir do dia 29, se você está correto ali para poder participar desse processo. Além disso, não deixe, claro, de se capacitar para esse concurso público. São muitas vagas, apesar de ser um número expressivo, 6.640 vagas, a gente viu aqui, são mais de 2 milhões de inscrições para esse concurso. Então vai ser muito concorrido, então não deixe de se capacitar, principalmente no setor na qual você se inscreveu e aquelas questões gerais que sempre caem em concursos públicos. Além disso, procure também se capacitar para redação. Busque ali
alguns vídeos, apoio com alguns professores, faça redações, procure temas em alta que estão e que podem ser aí temas prováveis para a redação e pratique. Além disso, no dia em si da prova, no dia 5 de maio, né, não deixe de organizar tudo que você precisa levar, qual que é o seu local de realização da prova, quais os documentos necessários que você vai precisar levar. Deixe tudo isso já separado, organizado, num local de fácil acesso para você sair de casa tranquilo. Além disso, se você vai sair de casa, procure, antes mesmo de realizar a prova, ir até o local. Faça o trajeto de ônibus, faça o trajeto de carro, de Uber, de táxi, da forma como que você for, para você ter uma ideia de quanto tempo você vai gastar até a chegada ao local. Justamente para você sair de casa um pouco mais cedo, com mais tempo, para se porventura acontecer algum imprevisto, você conseguir chegar no horário adequado para a realização da prova. Então não deixe para a última hora. São sempre importantes a gente trazer esses pontos para você, no dia da prova em questão, conseguir fazer a prova também com tranquilidade. Porque nesse meio tempo de acontecer muitas coisas, né, muitos imprevistos, você pode chegar ali já nervoso, agitado, e isso também com certeza impacta ali na hora, na concentração para a realização da prova. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco trazendo ainda mais informações para você também em relação a prazo. Então não saia daí, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta para esse terceiro e último bloco, ainda de muita informação para você que está nos acompanhando nesse momento. Olha só, os empregadores têm até o dia 29 deste mês para enviar aos funcionários um informe com os rendimentos referentes a 2023 que vão valer aí para a declaração de imposto de renda. O prazo também vale para os bancos e corretores de valores que devem disponibilizar o documento referente aos rendimentos e aplicações financeiras aos seus clientes. A disponibilização dos informes de rendimentos é obrigatória e pode ser feita pelo correio ou na plataforma digital, por e-mail, internet ou intranet. Os informes são necessários para preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física 2024. Esse ano, o período de entrega das declarações do imposto de renda, sem multa, vai até o dia 15 de março, ou seja, falta aí basicamente um mês para a entrega da declaração e segue até o dia 31 de maio. Entre as informações contidas nos informes de rendimentos estão o total de rendimentos tributáveis, a exemplo dos salários, os descontos dos Institutos Nacional do Seguro Social, o INSS, os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, como por exemplo o 13º, imposto de renda retido na fonte, e se houver eventuais rendimentos isentos, como venda das férias e descontos, e despesas com plano de saúde ou odontológico coletivo, se houver. A declaração do imposto de renda da pessoa física é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 2 salários mínimos. A nova tabela foi publicada em medida provisória no dia 6 e alterou a primeira faixa da tabela de progressiva mensal, com elevação do limite de aplicação da alíquota zero, que passou então de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. O contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824 por mês vai ser beneficiado com a isenção, porque, em razão do desconto simplificado de R$ 564,80, que resulta em uma base de cálculo então mensal ali que chega aos R$ 2.559,20, o mesmo limite máximo da faixa de alíquota zero da nova tabela. A Receita orienta então o contribuinte a guardar os informes de rendimentos por no mínimo 5 anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao do processamento da declaração. A regra também vale para os demais documentos que servem para comprovar as informações prestadas na declaração. Prazo importante, não deixe também de manter aí, o seu cronograma em dia, também com a Receita Federal, se você recebe a mais desses valores. Se você, por exemplo, teve ali alguma alteração, recebeu algum valor da Justiça, se você comprou algum veículo, alguma alteração, um imóvel que seja, é importante fazer a declaração de renda para que você não tenha problemas aí com a Receita Federal, possivelmente possa cair na malha fina. Falando mais uma vez sobre o Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro
por meio da Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, lançou nas redes sociais, na última quinta-feira, uma campanha de conscientização que visa prevenir o desaparecimento infantil. É direcionado a pais e responsáveis. O material ele é composto por ilustrações que representam dicas e cuidados que devem ser tomados com as crianças, principalmente em locais abertos com grande circulação de pessoas, como, por exemplo, foi o Carnaval. A iniciativa surgiu após o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLID do MPRJ, revelar que no Rio de Janeiro os casos de desaparecimento são consideravelmente mais frequentes no primeiro trimestre de cada ano, ou seja, nos primeiros 3 meses do ano. Apesar do caráter local do dado revelado pelo MPRJ, a campanha foi produzida sem a intenção de ter uma natureza regional, uma vez que o tema é de interesse nacional. E, deste modo, outros ministérios públicos se interessaram em aderir à iniciativa e vão publicar o conteúdo nas redes sociais, como o Ministério Público Federal, o MPDF do Distrito Federal e o Ministério Público do Mato Grosso, o MPMT. É importante ter esse cuidado, inclusive durante o Carnaval no Rio de Janeiro, as crianças receberam até mesmo uma fitinha para colocar no braço com o número de telefone e o nome do responsável para, em caso daquela criança se perder dos pais responsáveis, essa criança ser localizada. Mas os pais também devem ficar atentos, se possível acompanhar esse material também para conseguir aí ampliar essa segurança das crianças em algum passeio, em alguma festa, comemoração. Enfim, antes da gente terminar essa edição do Correio Petropolitano Debate, informação importante para você que está em Nova Friburgo. A Defesa Civil do município acabou de emitir um alerta de pancadas de chuva para a tarde dessa terça-feira. Os ventos estarão moderados a fortes e o alerta ele é válido não só para essa quarta-feira, mas também para amanhã, quinta-feira, dia 15. Os dados em relação a essa possibilidade de ventos fortes e chuva moderada para essa quarta e quinta-feira são do CEMADEM e também do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Então, mais uma vez, lembrando, em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por ceder esse espaço para conversar com você diariamente. A gente volta amanhã, 1h da tarde, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.